não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio. Não teve o início, não vai ter o fim. Maior que o universo habita no coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tem salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem buscar dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços pra salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que sua glória, o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente. Vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa cruz. Maior que o universo habita no coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. A coroa e vem buscar dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse.
estudar a Bíblia, levanta a Bíblia bem alto. Eu vou dizer Bíblia na mão, você vai dizer o quê? E Jesus no coração. Bíblia na mão. Eu vou dizer maravilha, você vai dizer o glória. Maravilha. Eu vou dizer maravilha, você vai dizer o bênção. Maravilha. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, fogo na igreja, água no tanque. Rodrigo, já tem água no tanque? Ei, Jesus. Sem água no tanque não pode ter o quê? Batismo. E se o povo se entregar a Jesus e vier para se batizar, eu faço o quê?
Enche o tanque, meu filho, olha a fé. Fogo na igreja, água no... Batiza ou não batiza? Batiza. E o Senhor Jesus quer nos batizar nessa noite com o seu Espírito, tá bom? O tema dessa noite, queridos, é como enfrentar a crise do sofrimento. Como enfrentar a crise do sofrimento. Querido Deus, agora que vamos abrir a Tua Palavra, fale ao nosso coração e nos ensine a enfrentar os sofrimentos da vida, em nome de Jesus. Nós não podemos negar que vivemos numa crise muito grande e o sofrimento é uma realidade na história da nossa vida. O ser humano se faz uma pergunta, e a pergunta é: por que pessoas inocentes sofrem? Por que crianças morrem de fome todos os anos? Por que acontecem tantas coisas ruins nesse planeta? E alguns chegam a se questionar: será que Deus não está vendo tudo isso? Será que Deus existe mesmo? Eu não sei quantos de vocês viram essa cena pela televisão. Esse bombeiro aí, com esse bebezinho desfalecido em suas mãos, foi um dos homens que socorreu os baianos na tragédia que teve na travessia Mar Grande Salvador, quando a lancha virou e muitas pessoas morreram. Mas uma coisa que vocês não sabem é que esse bebezinho aí era adventista do sétimo dia, e a sua avó também faleceu naquele dia, naquela tragédia. Por que crianças inocentes, idosos, por que filhos de Deus sofrem tanto nesse mundo? Essa pergunta está no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 10. Em Apocalipse capítulo 6, 10, queridos, é quase um pedido para que Deus acabe com o sofrimento e com a maldade desse mundo. Abra sua Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus, Apocalipse 6, verso 10. Diz assim: eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Em outras palavras, até quando o Senhor vai assistir essa maldade? Até quando o Senhor vai ver os inocentes sofrendo e o seu povo sofrendo aqui nesse mundo? Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, também o profeta, ele faz a mesma pergunta ao Senhor. Abacuque, capítulo 1, verso 13. A segunda parte, ele diz assim: acharam Abacuque? Misericórdia. Abacuque não é muito fácil de achar, não, mas está aí, viu? Está entre Gênesis e Apocalipse, é bem facinho aí de achar. Então diz assim a palavra de Deus. Eu pulei essa parte aí, que ele é puro de olhos, que ele não pode ver o mal. Eu quero só a segunda parte, a indagação do profeta, que diz assim: por que toleras então esses perversos?
Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Vejam, essa pergunta é bíblica, essa indagação é bíblica. A própria Bíblia pergunta para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo o sofrimento dos inocentes? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com o seu povo? O Senhor não está vendo a maldade dos ímpios? Até quando, Senhor? O Senhor vai parecer, vai ficar calado, parece que vai ficar parado aí, sem fazer nada para ajudar aqueles que estão sofrendo. Até quando, Senhor? Mas aí, queridos, vem uma pergunta, e a pergunta é: quem é o culpado pela dor? Será que Deus é culpado pela dor? Será que Deus, o nosso Deus de amor, Ele tem prazer no sofrimento do ser humano? Eu não sei se vocês conhecem essa foto. Essa foto foi tirada por um fotógrafo americano, lá na África. E a foto não está inteira aí, mas se a foto estivesse toda aí, você ia ver um urubu esperando para devorar essa criança quando ela morresse. O fotógrafo ficou tão abalado com o tamanho sofrimento, com tamanha fome, tamanha dor, que ele voltou para os Estados Unidos, escreveu uma carta e cometeu suicídio. Ele disse mais ou menos assim na carta: eu não quero mais viver nesse mundo onde as pessoas não têm o menor amor pelo seu próximo. Mas quem é culpado pela dor? Será Deus? Vamos ver na Bíblia. A Bíblia nos diz, vamos abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 29, verso 11. Um pouquinho antes aí de Abacuque, você vai achar aí Daniel, Ezequiel, vai chegar em Jeremias. Será que Deus, ele pensa algum mal para o ser humano? Será que os planos de Deus incluíam a dor e o sofrimento dos seres humanos? Olha a resposta da Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz, meu amigo. A Bíblia diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Esses são os pensamentos de Deus para mim e para você. Pensamentos de paz. Quando Deus criou a terra, em Gênesis capítulo 1, verso 31, você pode ler, primeiro livro da Bíblia. A palavra de Deus diz que tudo que o Senhor fez era bom e era perfeito. Tudo que Deus fez era bom e era perfeito. E quando Ele criou o homem e a mulher, Ele disse que era muito bom. Deus não criou nada imperfeito. Deus não criou a dor, o sofrimento. Deus criou um mundo de paz. Foi esse o pensamento de Deus desde o início para o seu povo, para os seus filhos, para os filhos de Adão. Pensamentos de paz. E sabe por que nós não aceitamos o sofrimento? Sabe por que a dor é tão estranha para nós? Sabe por que nós não nos conformamos com a dor? Porque nós não fomos criados para a dor, nós fomos criados para a paz. Você foi criado para a paz. Você sempre vai achar a dor, o sofrimento, um intruso na sua vida. Vocês leram o texto? Eu não li esse texto. Está aí bem facinho aí. Agora, esse aqui eu quero ler com vocês. Gênesis 2, de 15 a 17. Deus criou o mundo perfeito.
Deus criou um mundo de paz. E o que foi que Deus fez com esse mundo? Deus entregou o planeta Terra nas mãos de quem? De Adão e Eva, isso mesmo. Olha Deus aí conversando com Adão e Eva no telão. Gênesis 2, de 15 a 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus entregou o planeta na mão de Adão e Eva e falou: olha, tudo aqui é de vocês. Esse planeta perfeito, lindo, maravilhoso, autossustentável é de vocês. Vocês podem desfrutar de tudo, mas esse planeta tem uma lei, para vocês provarem a sua lealdade a mim, o seu amor a mim. Apenas essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não deve ser tocada, não deve ser comida. E eu pergunto para vocês: o que é que Adão e Eva fazem? Eles seguem as orientações de Deus? Adão e Eva, queridos, vendem o nosso planeta por nada, trocam o nosso planeta por curiosidade, pela satisfação de um desejo. Adão e Eva, queridos, entregam de graça o nosso planeta ao inimigo. E aí, ao entregar esse planeta, o domínio desse planeta ao inimigo, Deus é obrigado a se afastar deles. E longe de Deus, o homem e a mulher experimentam o que é a dor, o sofrimento e a morte. As consequências de uma má escolha. Entregar um planeta de graça nas mãos do bandido. Mas nós não somos muito diferentes de Adão e Eva. A gente pode aqui se revoltar: mas pastor, Adão e Eva não deveriam ter feito isso. Mas quantas pessoas hoje não estão trocando Deus também por momentos de prazer? Pequenos momentos de prazer, por noites de prazer. Os filhos de Adão, queridos, continuam fazendo a mesma coisa que ele fez, vendendo a sua liberdade, vendendo a sua vida em troca do prazer. E a consequência é certa. A consequência é dor, é sofrimento, é arrependimento. E muita gente toma as decisões erradas e colhe as consequências e depois bota a mão na cabeça: o que é que eu fiz da minha vida? Como aquela história famosa que tem lá no norte, do rapaz que era membro da igreja. Ele era um jovem bonito, fiel na igreja, fiel ao Senhor. Ele estava se guardando para o casamento. Mas aí, uma jovem que não era da igreja falou: eu quero aquele rapaz para mim. Eu quero dormir com ele. E começou a insistir. E ele não. Até que ela conseguiu levar ele para um motel. Ele passou a noite ali com ela. Quando ele acordou, ela já tinha ido embora e tinha escrito de batom no espelho do motel: bem-vindo ao mundo da AIDS. Foi isso que Satanás fez com Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeram a fruta, eles ficaram contaminados pela AIDS do pecado. E aí, meu irmão,
Vá no hospital visitar uma pessoa com AIDS para você ver. Agora está melhor, né? Mas é um sofrimento grande, dor, muita dor. Eu quero dizer para vocês essa noite, com toda certeza, que nós temos um Deus que não é culpado pelas tragédias que acontecem na vida do homem. Não é Deus o causador do sofrimento humano. Deus não é um sadomasoquista que sente prazer no sofrimento e na dor dos seus filhos. Não é esse o plano original de Deus. Não foi isso que Deus quis. Nunca foi isso que Deus quis. Esse camarada aí, que Jerônimo deu o nome de Lúcifer, que é a tradução do filho da alva em latim, esse anjo rebelde aí, esse camarada aí, Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele viveu perto de Deus, mas quando se afastou de Deus, mergulhou tão profundamente no mal, que nenhum vestígio de Deus mais sobrou na sua vida. Ele se tornou a personificação do mal, e o seu único prazer é causar a dor e o sofrimento nos filhos de Deus. Ele é tão ousado que no livro de Mateus, capítulo 4, verso 9, ele teve a ousadia de levar Jesus até o alto de um monte e dizer: Jesus, esse mundo é meu, tudo aqui me pertence, e se o Senhor Jesus não tomar a decisão de não ir pelo caminho da cruz, eu vou lhe dar todas as coisas que tem nesse mundo. Eu vou colocar todas as glórias e as riquezas desse mundo e os prazeres desse mundo aos seus pés. Você só tem que desistir desse caminho da cruz. Tem que desistir desse plano maluco de querer salvar a humanidade. E o que você acha que Jesus fez? Jesus falou: sai, Satanás. Eu esqueci de botar o texto aí. João capítulo 11, verso 3. João 11, verso 3. Queridos, aqueles a quem Jesus ama também sofrem, morrem e passam por dificuldades nesse mundo. Olha o que a Bíblia diz, São João 11, verso 3. Aqui está a história de Lázaro. Lázaro era muito amigo de Jesus, porque quando Jesus queria descansar, quando Jesus queria um refúgio, quando Jesus queria renovar as forças, ele procurava a casa de alguns amigos que davam força para ele. E uma das casas que ele gostava de frequentar era a casa de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus foi ali e Lázaro ficou doente. E aí mandaram dizer a Jesus assim, verso 3, capítulo 11, João 11, 3, mandaram dizer assim a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Está enfermo aquele a quem tu amas. Esse texto da Bíblia nos diz que as pessoas que Jesus ama também ficam doentes, também ficam enfermos. Essa história de pare de sofrer não é bíblica. Venha para aqui, se entregue a Jesus e pare de sofrer. Não é isso que Jesus prega. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquele a quem ama, Senhor, está doente. Agora veja, quando Jesus chega lá, Lázaro já morreu. Apareceu aí agora o verso. Quando Jesus chega lá e Lázaro já morreu, no versículo 32, o que é que Maria diz para Jesus?
O que é que Maria, a irmã de Lázaro, disse para ele? Ela diz assim, ela se lança aos seus pés e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? Morrido. Queridos, esse é o pensamento de muitas pessoas. As pessoas pensam: se eu tiver Jesus, nada vai me acontecer. Se eu tiver Jesus, eu nunca vou morrer. Se eu tiver Jesus, eu nunca vou ficar doente. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus não é um tipo de seguro de vida. Tem pessoas que... Ali está um surfista ali, o Marcelo. Né, Marcelo? Você sabe que tem muita gente aí... O surfista, quando ele vai entrar no mar, o mar está grande assim, como é que ele faz? O que ele faz? Ele faz assim, ó. Por que ele faz assim? Porque ele acha que fazendo o sinal da cruz, Deus vai proteger ele da onda gigante que está lá. O mar está quebrando lá, ressaca, mar horrível lá. E ele está achando que só porque ele fez o sinal da cruz, ele está protegido. Não é assim que funciona, queridos. Jesus não é um amuleto, a cruz não é um amuleto. Agora, no Salmo 23, Davi explica algo muito interessante. O Salmo 23 é o Salmo do pastor. É o Salmo da confiança no pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que no verso 4, Davi diz assim: apesar de Deus ser o meu pastor, apesar de Ele cuidar de mim, apesar de Ele prover todas as coisas que eu preciso, apesar disso, eu ainda andarei pelos vales da sombra da morte desse mundo. O fato de Deus ser o seu pastor e cuidar de você não isenta você de andar pelo vale da sombra da morte. E Davi sabia disso. Por isso que Davi disse: Senhor, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei o quê? Mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Esse aqui é o pensamento bíblico. Esse é o ensinamento de Deus. No meio do teu sofrimento, meu irmão, no meio do vale da sombra da morte na tua vida, você não andará sozinho. Deus não vai te livrar do vale da sombra da morte. Deus não vai te livrar da doença. Deus não vai te livrar da morte, da primeira morte. Mas Deus promete que vai estar com você em cada um desses momentos. E na vida de cada um, Deus opera de maneira diferente. Lembram dessa cena? O mar, numa grande tempestade de noite, os discípulos ali na madrugada, remando ali, com medo de morrer, e Jesus estava onde? A pergunta é: aonde Jesus estava? Jesus estava ali, dormindo. Está em Mateus 8, 24. Mas o que foi que aconteceu depois? Jesus se levantou e ele disse: paz. E a tempestade acabou, e o mar se acalmou, e o barco não afundou. Por que o barco não afundou? Porque Jesus não chegou a hora daqueles discípulos dormirem. Eles tinham uma missão a fazer, eles tinham uma obra a realizar, Deus tinha um plano para a vida deles. Quem tem Jesus, queridos, só vai dormir e descansar quando Deus quiser, porque Deus tem um plano, e os seus planos são planos de paz. Mas aqueles discípulos que estavam naquele barco não estão mais vivos hoje. Uns foram crucificados, outros morreram através de flechas, outros foram decapitados. Mas Deus estava no controle da vida deles. O Salmo 46:1 deve trazer um grande conforto aos nossos corações. Os momentos de tribulação, os momentos difíceis da vida, nós precisamos lembrar
do Salmo 46, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Acharam? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio no meio das nossas dores, do nosso sofrimento, da nossa tribulação. É Ele que nós temos que buscar, queridos. Agora, quando nós enfrentamos a pior tribulação da vida, que é a morte de entes queridos, de pessoas que nós amamos, de pessoas que viveram conosco bastante tempo, de pessoas que são muito especiais para nós. Quando nós enfrentamos o maior estresse que um homem pode enfrentar, que é a morte de um ente querido, a morte do cônjuge, a morte de um filho, de um pai, de uma mãe. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a gente. Olha como nós devemos passar esse momento de sofrimento, de aflição, de tribulação, fazendo de Deus o nosso refúgio e a nossa esperança. 1 Tessalonicenses 4,13, o apóstolo Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aqui o apóstolo Paulo fala de duas classes de pessoas que sofrem: as que sofrem com esperança e as que sofrem sem esperança. Eu já fiz velório, culto fúnebre de pessoas que não são cristãs e que a família não é cristã. É um desespero, é uma gritaria, é uma coisa horrível, porque aquelas pessoas não têm esperança. Elas querem morrer também, querem entrar no caixão junto com o ente querido, e desmaia um de um lado, desmaia. É um momento muito, muito triste. E eu já fiz também velório, culto fúnebre de pessoas que têm esperança, de pessoas que também estão sofrendo, o coração está partido. Esse ano eu fiz o culto fúnebre de um rapaz chamado Mateus, um jovem, morto pelo tráfico. Estava jogando bola, um amigo chegou e falou: vamos ali, cara, sobe aí na moto, vamos ali. Ele estava devendo para o traficante, e esse cara levou ele para morrer. Largou ele lá. O traficante: cadê meu dinheiro? Cheguei naquele velório, lá estava a mãe, uma irmã da igreja, uma mulher de oração. Eu falei: e aí, minha irmã, como a senhora está? Ela falou: pastor, estou triste porque perdi meu filho, mas eu estou em paz. Eu digo: por que você está em paz, minha irmã? Por que, pastor? Na semana passada teve a semana jovem aqui na igreja, e meu filho foi para a semana jovem todos os dias na igreja. E no final da semana jovem ele aceitou o apelo do batismo. Ele disse: eu vou me batizar na primavera. E sabe, pastor, eu sei que aquela decisão dele foi verdadeira, porque em casa ele estava diferente. Ele estava demonstrando que ele tinha se entregado a Jesus de verdade. Então, pastor, a minha esperança é que meu filho ressuscite no dia da volta de Jesus para a ressurreição da vida. Aquela mãe estava confortando as pessoas que estavam ali. Estava em paz, enfrentando o sofrimento, se refugiando em Deus, segurando na mão do Senhor e esperando
na verdadeira esperança, na grande esperança. Quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu amigo. Não importa se hoje é o primeiro dia que você vem nessa igreja, essa esperança é sua. Esse refúgio é seu. Esse Jesus é seu. Você é um amado de Deus. Tudo isso é seu. Se tem alguém aqui sofrendo muito hoje, sentindo muita dor, eu quero dizer para você nessa noite: não rejeite a dor, aceite. Não fique lutando contra a dor, aceite a dor. Jesus está com você. Jesus vai te ajudar a passar por essa dor, a passar por esse momento difícil. Com Jesus você não vai estar sozinho. Jesus está com você. Quando a gente volta para Apocalipse 6:10, abre a sua Bíblia em Apocalipse 6:10, volta lá. A gente começou com Apocalipse 6:10, vamos voltar para Apocalipse 6:10. A gente vê uma cobrança a Deus, um pedido sendo feito a Deus, um clamor sendo feito a Deus. E o clamor está aí, você já leu. O clamor é: Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Quem é que está fazendo esse clamor, você sabe? Quem é que está clamando isso a Deus? Quem é que está clamando a Deus por justiça, você sabe? Leia o verso 9, você vai saber agora. Leia Apocalipse 6:9. Olha só quem é que está clamando a Deus. Verso 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Quem está clamando aí a Deus, queridos, são os mártires. Eles venceram, eles morreram pela palavra de Deus, eles morreram por causa do seu testemunho, eles morreram porque foram amigos de Deus na sua época, na sua geração, porque foram fiéis à palavra. E mesmo tendo morrido, eles foram vencedores. E agora João usa essa metáfora aí, dizendo que eles estão clamando: Senhor, quando é que o Senhor vai fazer justiça? Quando é que o Senhor vai realizar a sua obra? Eu quero que você veja, queridos, esse texto aí é para que você veja que vencedores com Cristo também morrem por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Agora, tudo isso começou porque Lúcifer acusou Deus de ser um tirano, de impor as suas leis perante o universo. Tudo isso começou porque Deus disse que Lúcifer disse que Deus não dava liberdade às suas criaturas, e ele quis criar um universo paralelo ao de Deus. Ele quis criar um mundo sem leis, com uma liberdade, entre aspas, né? Uma falsa liberdade, onde cada um pudesse fazer o que quisesse da sua vida. E eu pergunto para vocês, hoje nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, consequência dessa loucura de Lúcifer. Ele tinha razão? Ele tinha razão, jovem? O mundo sem Deus, sem as leis de Deus, é melhor? Queridos, Lúcifer estava completamente enganado. Sabe qual é uma das maiores explicações para a existência do sofrimento? Está aí, o egoísmo. O egoísmo leva o ser humano, levou os anjos a pensar em si mesmo.
e quebrar as leis do céu, que é amar a Deus e amar ao próximo. Egoísmo é igual a sofrimento. E Lúcifer é egoísta. Ele tem prazer no sofrimento. É o sofrimento pelo prazer do sofrimento. Mas sabe, queridos, isso vai acabar. Uma hora isso vai acabar. E enquanto nós estamos sofrendo aqui, nas mãos de Deus, nós somos como o ouro. Quando o sofrimento chega na nossa vida e nós estamos com Deus, é igual o ouro quando passa pelo fogo. Ele se torna mais puro e mais valioso. É igual ao diamante. A pedra bruta do diamante se encontra com um esmeril. Se fosse uma pedra qualquer, ela se desfaria. Mas a pedra bruta se encontra com um esmeril e ela é lapidada, ela se torna um diamante. E é isso que acontece com os filhos de Deus. Quando sofrem, eles são lapidados e se tornam valiosas, pedras preciosas nas mãos de Deus. Eu gostaria que vocês assistissem esse testemunho agora. Eu gostaria que vocês vissem como essa família reagiu a algo tão terrível que aconteceu na vida deles. O sorriso era a marca registrada de Aline. O brilho no olhar, motivo de orgulho e admiração dos pais e do irmão Alisson. A alegria da adolescente contagiava a todos. Em março de 2007, a Aline caminhava por essa rua, no município de Arapiraca, em Alagoas. Era um pouco mais de 9 horas da noite, quando a jovem de 14 anos voltava de uma lan house, onde ela estava fazendo um trabalho escolar. Ela foi abordada por 2 homens e sequestrada, aqui nessa esquina, a 60 metros da casa dela. Durante 8 dias, a família ficou sem notícias de Aline. Só pensava assim, como estaria a Aline, né? Quem estava cuidando da Aline, para mim? Que eu me preocupava com, assim, ela tá tomando água, ela tá comendo alguma coisa. Eu pensava que ela estava assim, sofrida, chorando, né? Chamando por mim, eu não podia estar lá com ela. 8 dias após, minha filha apareceu em estado de decomposição avançada. Recebi a ligação do Instituto Médico Legal onde trabalho, imediatamente fui ao local para fazer o reconhecimento do corpo. Dor, angústia, culpa e revolta tomaram conta dos corações que amavam a Aline. Meu Deus, por que, Senhor? Por que Deus não defendeu ela naquela hora de trazer ela de volta para casa, né? Tão pertinho de casa e levaram ela. Por que os anjos não fizeram nada? Além de todo esse desespero, o pai conviveu com uma situação bastante difícil. Marlos é técnico em necrópsia. Depois de fazer o reconhecimento do corpo da filha, foi ele quem realizou os últimos exames em Aline. Entrei na sala do necrotério, quanto tantas vezes fiz e faço, e pela primeira vez vejo a cena mais difícil da minha vida. Eu pude olhar com os meus olhos e ver o mal, o quão terrível é o pecado. Naquele momento, o sentimento foi apenas de por quê ou para quê? Por que tudo isso estava acontecendo comigo? Por que o mal não respeitou o bem? Por que neste mundo tanta dor e tanto sofrimento para uma família que tinha esperança, de uma filha dedicada ao Senhor? E também foi o pai de Aline quem fez a necrópsia dos assassinos da própria filha, que haviam sido mortos numa troca de tiros com a polícia. Com o bisturi nas minhas mãos, olhei o corpo daquele rapaz que estava ali
após terem me falado que era ele o suposto assassino de minha filha, eu entrei e chorei bastante. Pedi que todos saíssem. No meu coração eu senti pena. No meu coração senti senso de justiça humana. Vontade e muitas coisas vinham na minha cabeça. No coração da mãe, o sentimento não era diferente. Carla entrou em depressão e por 6 meses ficou trancada num quarto. Não foi fácil para mim perder a Aline. Foi terrível. A história de Aline foi transformada em exemplo de esperança. Um testemunho de fé, de uma família que segue confiando em Deus, apesar das piores tribulações. O Espírito Santo tem nos acompanhado, tem enxugado as nossas lágrimas e tem nos falado de que pessoalmente, por mais que as pessoas tentem nos consolar, por mais que tentem nos ajudar, Deus prometeu enxugar as nossas lágrimas. Sabe como? Fazendo justiça, dando-me de volta aquela menina que durante 14 anos e 7 meses muito nos orgulhou. E por toda a eternidade, eu acho que quando Jesus voltar, 1 minuto na eternidade valerá por todo o sofrimento, por toda a angústia. Eu sou um pobre peregrino e desta terra cansado estou. Não há perigo, não há doença naquela terra pra onde vou. Lá hei de ver Aline querida, lá findará o meu sofrer. Eu vou transpor o Rio Jordão, estou voltando para meu lar. Você não gostaria de nessa noite fazer de Jesus a sua esperança? Você não gostaria de nessa noite se entregar a Jesus? Você não gostaria de deixar Jesus cuidar de você nesses momentos difíceis que você tem passado? Você não gostaria de nessa noite entregar a sua família a Jesus? Quero cantar uma música agora. E enquanto eu canto essa música, se esse é o desejo do seu coração, se você quer se entregar a Jesus e quer deixar Jesus cuidar de você, encher o seu coração de esperança, se você quer deixar Jesus cuidar de você enquanto você anda pelos vales da sombra da morte desse mundo, no final dessa música eu gostaria que você viesse aqui, que eu quero orar por você. Minha filha, eu estou aqui. Eu vou morrer. Não vai. Só repete o nome dele. Jesus. Oh, sim. Me leve até Jesus. Todos que seguirem Jesus são inimigos de quem? Não. Eu não vou escutar. Eu irei. Nós iremos. Não é fácil todo dia acordar, enfrentar as lutas sem desanimar, ter certeza da vitória, uma fórmula ou resposta para todos os problemas resolver. Esquecemos que bem perto há um Deus. Como o homem, ele próprio já viveu, enfrentou dificuldades, até a morte foi levado,
Jesus, Tu és a nossa esperança. E nós entregamos a nossa vida e a nossa família em Tuas mãos nessa noite. Seja o nosso refúgio, seja o nosso pastor. Nos ajude a enfrentar e passar pelos vales da morte desse mundo. E ainda, Senhor, que esteja nos Teus planos, que nós venhamos a perecer. Senhor, morreremos como vencedores, pela palavra, pelo testemunho, e viveremos e morreremos na esperança da ressurreição, a esperança que nós temos do reencontro com aqueles que nós amamos e já dormiram em Teus braços de amor. Ó Senhor, não temos palavras para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós e o que o Senhor está fazendo nesse momento. Nos carregue em Teus braços, encha o nosso coração de esperança, Pai. Ó Senhor, é tão bom estar na Tua presença, louvar o Teu nome, que não dá nem vontade de ir embora, Senhor. Mas nós precisamos ir, Pai. Mas não queremos ir sozinhos. Caminha ao nosso lado, Pai. Venha conosco, Jesus. E faça por nós o que ninguém mais pode fazer. Só o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós iremos estudar sobre como enfrentar a crise do perdão. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Abrace no mínimo 10 e diga: amado de Deus, Ele é a nossa esperança, é a minha esperança, é a sua esperança. Jesus.